Vocês têm fome de Jesus? Amém? Eu sei que a gente já orou bastante, mas eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Eu queria que a gente esperasse mais um pouquinho no Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e colocasse seus olhos nele. Eu queria que você começasse a declarar palavras de amor a Jesus. Jesus, você é aquele que desceu do céu. Jesus, nós pedimos por tua voz nesta tarde, a voz que trouxe sentido a todas as coisas, e a mesma voz que sustenta tudo com sua palavra. Nós pedimos que você venha nessa tarde. Se você puder levantar um pouquinho sua voz, acredito que você precisa estar sua voz audível para a gente aquecer nosso espírito, para a gente começar a se conectar com o Senhor nessa tarde, nesse momento. Espírito Santo, eu oro Efésios 1 sobre essa sala, Pai. Eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Eu peço que aquele pelo qual nós nos movemos, aquele pelo qual nós existimos, eu peço que você venha nessa sala, nessa tarde. Nós estamos ansiosos por escutar sua voz, Jesus. Nós temos fome de você. Nós dizemos nessa tarde, você é suficiente, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque você é nosso Pai. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Quando eu conversei com o Lucas, ele falou um pouco comigo sobre o Manifeste. E ele disse que ele colocou um tema nesse ano e era início. E foi muito interessante porque eu estava com isso no coração e sobre início é uma palavra que eu amo e que meu coração é apaixonado por falar sobre início. Para você viver algo, você tem que entender por que você foi criado. Eu acho que essa é a base pelo qual que a gente precisa viver. Muitas vezes nós, como cristãos, vivemos nossas vidas. Jesus, eu quero chegar num lugar, Jesus, eu quero viver de uma forma diferente, mas nós não entendemos o motivo pelo qual nós fomos criados. Nós não entendemos o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e a gente vai girar bastante na Bíblia, então se você puder me acompanhar aí e ficar bem ligado. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24 é um pouco do relato da criação, um pouco do relato do Senhor sobre nós e o motivo pelo qual Ele criou a gente. Gênesis 2, 24 diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso é Moisés escrevendo um relato da criação. E agora eu queria que você abrisse em Efésios 5:31. Você vai entender um pouquinho do que diz esse texto. E muita gente usa esse texto para casamento. Quem é que já ouviu esse texto em casamento? Vocês estão comigo, gente? Quem é que já ouviu esse texto em casamento? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Legal, muito bom. Eu não acho que esse texto errado usar esse texto para casamento, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa muito legal. Gênesis 2, 24 diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e tornarão uma só carne. E agora Paulo, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Éfeso, olha que interessante que ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Sentiu alguma semelhança aí? Já viu esse texto em algum lugar? E agora no versículo 32 ele diz: grande é esse mistério que acompanha a gente desde a criação. Mas eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Uau! Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne.
Isso diz respeito da noiva de Cristo e do noivo que vem buscar sua noiva. Aleluia! Sabe, o homem e a mulher é a coisa mais profunda que nós temos sobre relacionamento. Então o que Paulo está dizendo aqui é, cara, aquele relato da criação que Moisés disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão só uma só carne, simplesmente é o motivo pelo qual nós fomos criados, um relacionamento profundo e íntimo com o noivo. Então, o homem é criado, e a gente já sabe da história. A serpente entra no jardim, e o homem peca, acontece a queda, e o homem, ele perde o relacionamento dele direto com Deus. E então, em Gênesis 3:8, vamos acompanhar aí comigo, por isso que eu disse para vocês abrir sua Bíblia. Eu vou girar por muito texto, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda sobre o que as Escrituras são. Eu quero que hoje você saia daqui nessa primeira sessão entendendo que o início das coisas tem muito a ver com amar a Escritura de todo o coração, cara. Amém. Gênesis 3:8. O que aconteceu? O homem pecou. Então diz assim: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. O homem foi criado para relacionamento com Deus. Mas olha só, Adão e Eva pecaram e se esconderam. E de repente eles escutaram a voz de Deus que caminhava no jardim. Eles escutaram a voz de Deus. Mas presta atenção, só no versículo 9, que ele chama Adão: onde estás? Mas no 8, Adão e Eva escutam a voz de Deus que caminhava no jardim. Cara, com quem Deus estava falando? Se Adão estava escondido e Adão escutou a voz de caminhar no jardim, já acontecia um relacionamento perfeito entre a Trindade. Aleluia! Jesus caminhava com Deus no jardim. O Espírito estava junto com eles. Ah, Paulo, eu não acredito que Jesus já existia desde o princípio. Em Apocalipse 13 vai dizer assim: o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Desde o princípio, o plano de Deus já era perfeito. O pecado não pegou Deus de surpresa, pelo contrário. Amém. Ele já tinha um plano perfeito. Aleluia. Relacionamento. Então, Deus chega em Adão e fala: cara, por que você não estava onde? A gente já conhece isso muito bem, eu vou dar uma acelerada para não esticar muito. Então, no versículo 15, Deus está liberando julgamento sobre o homem e sobre a serpente. E ele libera o julgamento sobre o homem, libera sobre a mulher as dores de partos, libera sobre a terra ervas daninhas. Mas no versículo 15, ele vai falar para a serpente, vai falar para o diabo e diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe, muitas vezes a gente olha esse texto e passa direto e nem percebe, mas o que eu quero te dizer: colocarei inimizade entre você e a sua semente. Ele está falando para a mulher aí, a sua semente, o filho da mulher. O filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Eu queria te dizer que essa é a primeira promessa de Jesus na Bíblia. Amém. Gênesis 3 vai falar sobre a semente que vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. E quando ela esmaga a cabeça da serpente, assim, ele simplesmente fere o calcanhar dele. Então agora você começa a ler as Escrituras. E eu quero que isso faça sentido para você. Fica comigo, gente. Então, toda a expectativa a partir daí, a mulher escutou isso. E a mulher fala: cara, agora eu e Adão perdemos nosso relacionamento com Deus. Agora a gente não tem mais o contato com Deus. Mas Deus diz que vem uma semente. Simplesmente não é uma comemoração porque vem um filho. É uma expectativa de Eva: alcancei do Senhor uma semente. E talvez seja essa semente que vai pisar na cabeça da serpente e vai restaurar meu relacionamento. Relacionamento.
E a partir daí toda a expectativa das escrituras fica em torno dessa semente. Então acontece aquela situação com Caim e Abel, e Abel morre, e no versículo 25, só para você ver que realmente é algo que está ligado. No versículo 25 diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Sete, e disse ela, olha o que Eva diz: Deus me deu outra semente. Talvez seja Sete, cara. Talvez seja Sete que vai restaurar meu relacionamento com Deus. Então a história continua. E a gente já conhece a história. A gente sabe que a partir daqui o diabo tenta de toda forma fazer com que essa semente não venha. Na história de Moisés, o faraó libera uma lei onde os primogênitos vão morrer. O povo é preso. De alguma forma, o diabo está tentando fazer com que essa semente não venha. De alguma forma, o diabo está tentando escapar do julgamento. Então acontece muita coisa, e tem muito texto que fala de semente aí, mas eu quero pular para um cara, Davi. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E todo mundo usa esse homem segundo o coração de Deus. Pô, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Já parou de pensar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ah, porque Davi obedecia a Deus. Porque Davi caminhava com Deus. Porque Davi, cara, ele errou, mas ele se redimiu. Salmos 27:4 diz assim, e é uma coisa que Davi fala: uma coisa, e isso virou música na nossa geração, eu acho lindo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Uma coisa, sabe o que Davi está falando, Jesus? Uma coisa eu te peço: relacionamento. Uma coisa eu te peço, que eu possa ficar com você. E eu imagino o trono do Senhor, várias orações subindo: Deus abençoa a minha família, Deus abençoa a minha casa, Deus me dá um carro. E o Senhor falando: amém, cara, eu vou te dar um carro, amém, eu vou te dar uma família. E de repente sobe o incenso de Davi: Deus, uma coisa eu peço, eu quero conhecer você. Aleluia. Deus olha para aquilo e fala: cara, você é um homem segundo o meu coração. Amém. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele entende o mistério do princípio, cara. Ele entende o motivo pelo qual nós fomos criados. Então Deus vê tudo isso. E em 2 Samuel 7, eu vou ler aqui para ficar mais rápido. 2 Samuel 7, versículo 12, diz assim, Deus falando com Davi: quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Davi, o negócio é o seguinte, cara: porque você é um homem segundo o meu coração, eu farei sair de ti aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. E agora, já passou várias gerações, cara, e Israel esperava por esse momento. Israel esperava por esse momento que hoje a gente vive, de um relacionamento. E Israel esperava por esse momento. E de repente vai vir de Davi. Imagina você como pai escutando isso. Cara, a salvação do mundo vai vir de você. A salvação, aquele que vai ser o redentor de todo mundo, vai vir de você. E Davi escuta isso e ele fala: uou! Uou, cara! Eu entendi, cara. Então, muita coisa acontece e eu vou passar para frente. E há uma expectativa muito grande na linhagem de Davi, há uma expectativa muito grande naquele vai vir. Mas de repente acontece uma coisa. E eu vou pular para o Novo Testamento agora. Essa folha em branco que tem na sua Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento se chama período intertestamentário. O período intertestamentário significa 400 anos de silêncio. 400 anos sobre a terra sem ninguém ouvir falar da semente.
400 anos em que aqueles que esperavam a expectativa da semente vir ficaram, cara, cadê a semente? 400 anos em que talvez Satanás olhava e dizia: eu consegui deixar a semente calada, a semente não vai vir, cara, a semente não vai mais vir, Jesus não vai mais vir, cara, eu venci. E de repente, nesses 400 anos de silêncio, começam a surgir alguns personagens, cara. Aleluia. Começam a surgir caras que virão na nossa geração, sabe? Antes da segunda volta de Cristo, eu acredito que isso será um sinal sobre a terra. Vão se levantar precursores que deixarão as suas vidas por amor a Cristo. E eu queria que você abrisse em Lucas 2:25. Lucas 2:25 vai falar do primeiro precursor. E eu quero que você lembre que passaram 400 anos de silêncio, que foram 400 anos que talvez os cristãos eram chacotados. Talvez os cristãos eram chamados de: cara, o que você está fazendo, cara? E 400 anos, cara, sem sentir nada. A gente escuta muito isso, e eu estava conversando com o Lucas e com os meninos hoje. É muito fácil você ter fome, é muito fácil você buscar quando está tudo pegando fogo aqui, você está aqui, vem Jesus, cheio, e você sente alguma coisa te tremendo. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos nossos sentidos. Mas, e quando você não está sentindo nada, cara? E quando há silêncio, você ainda tem fome? Você vai persistir? E após 400 anos de silêncio, aparece esse cara. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Para aí, presta atenção, 400 anos de silêncio. E havia um cara justo e temente a Deus. Havia um cara que persistia, esperando a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele, e fora revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi levado ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com eles procedesse segundo a lei. Então ele tomou em seus braços, se levantou e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode me despedir, pois meus olhos já viram a tua salvação. Os olhos de Simeão viram a semente. Presta atenção, esse cara tinha uma promessa: Simeão, você só vai morrer quando você vê a semente. Cara, como assim? Simeão, pode esperar. E esse cara esperou, mesmo sem sentir nada. Esse cara esperou sem nenhum profeta olhar para ele e falar: ei, espera, porque seu chamado, você vai ver a semente. Ei, fica queimando, cara, porque a semente está vindo. Ele esperou em meio ao silêncio, cara. Talvez os amigos de Simeão passavam por ele e falavam: cara, o que você está fazendo? Vai ganhar dinheiro, cara, vai viver sua vida, cara, vai correr atrás, vai estudar, mano. E Simeão ficava esperando pela consolação de Israel. E no versículo 36 aparece outra mulher que eu amo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Essa já era avançada em idade e tinha vivido com o marido durante 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração dia e noite. Olha essa mulher. A história diz que Ana se casou aproximadamente com 17 anos. E a Bíblia diz que ela ficou casada por 7. Então, em torno de 25 anos, o marido dela morreu. E quando o marido dela morre, sabe o que Ana faz? Ana não procura mais um amor. Ana não vai viver sua vida, cara. Ana não vai procurar seu ministério. Ana fica no templo dia e noite. O quanto ela amava a redenção de Israel, o quanto ela amava Jesus em meio ao silêncio. Eu acredito que na nossa geração, mesmo em meio ao silêncio, haverão precursores que amarão a Cristo acima de tudo.
Amarão a Cristo acima das suas próprias vontades de fazer alguma coisa, mas ficarão dia e noite no templo, e as pessoas vão passar e vão falar: cara, o que esses caras estão fazendo? Por que esses caras estão gastando tempo, desperdiçando as suas vidas, cara? Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa te conhecer. E eu vou falar de mais um cara que particularmente eu amo. Há uma profecia em Malaquias que diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e viria aquele que abriria o caminho para esse. Viria aquele, cara, viria aquele que tornaria tudo diferente. Eu quero que você abra em Mateus 3,16. Mateus 3,16 é o batismo de Jesus. E agora eu quero que você lembre da história da semente que eu disse. E lembre da história de Satanás falando: cara, eu venci, não há manifestação na terra. E de repente, Jesus chega em João Batista e fala: João Batista, você vai ter que me batizar. Aí dá aquela briguinha dos caras grandes: ah, não, você que tem que batizar. Não, você que me batiza, eu te batizo não. Enfim, João Batista batiza Jesus. E quando João Batista batiza Jesus, os céus se abrem, cara. Seja o que isso quer dizer. Já parou para pensar o que quer dizer o céu se abrir? Eu não consigo entender, cara. Se você entende, depois me chama. Se o céu se abrir, o que tem depois do céu que está aberto? Ok, enfim. Então, Jesus é batizado por João Batista. Os céus se abrem. E se você parar para olhar, no capítulo 4, eu não vou ir para isso, mas só para vocês entenderem. No capítulo 4, imediatamente, quando a voz desce e diz: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, depois de 400 anos, houve uma manifestação sobrenatural. E o que acontece? Eu imagino Satanás: não, cara, a semente veio, o céu se abriu, o Filho de Deus está na terra. E imediatamente no capítulo 4, Jesus é tentado por Satanás. Exatamente no capítulo 4, quando a redenção de Israel, quando aquele que esmagaria a cabeça da serpente vem, Jesus é levado ao deserto. Mas eu quero prestar atenção em João Batista. Presta atenção, o que está acontecendo? O céu se abriu, provavelmente, cara, deve ter tido um tremor, provavelmente deve ter sido um vento, alguma coisa assim. E quem está vendo tudo isso? Quem batizou Jesus? João Batista, cara. E João Batista está vendo tudo isso, cara. E João Batista deve estar lá: uou, cara, que coisa louca. Então, vocês já vão entender onde eu vou chegar, gente. Já vão entender. Após 400 anos de silêncio, a gente vê essa manifestação na terra. E em Mateus 11, muita gente olha esse texto e, cara, eu não quero discutir teologia de ninguém e eu não quero brigar com ninguém sobre isso também, mas eu creio assim, e vocês vão entender o que eu vou falar. Mateus 11 é aquilo que muita gente conhece, e muita gente vai falar: ah, João Batista, cara. João Batista, chegou um momento na vida dele que ele duvidou. João Batista chegou um momento na vida dele que ele não acreditou mais em Jesus. Vamos ler Mateus 11. Mateus 11, 2. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar para o outro? Cara, João Batista viu o céu se abrindo. João Batista viu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus vindo até ele falando: esse é meu filho. E agora ele diz: discípulos, vão lá e perguntam a Jesus se ele é aquele que devia vir ou se a gente devia esperar por outro. O que você está fazendo, João Batista? O que você está fazendo? O que você não viu a voz que desceu do céu, cara? Muita gente vai falar que João Batista errou. Eu tenho outra teoria. João Batista dizia: importa que ele cresça para que eu diminua. A gente não vê, porém, em nenhum outro momento,
esses discípulos de João Batista, voltando para João Batista dizendo, cara, Jesus disse que é o cara. Ele é o cara. Não. Os discípulos de João Batista ficaram com Jesus. Sabe o que João Batista está fazendo? Ei, discípulos, vai lá, pergunta para Jesus, porque eu sei que vocês vão ficar. Importa que ele cresça e eu diminua. A hora do meu ministério acabou. É a hora de Cristo. Glória a Deus. A hora de eu ser conhecido e eu ter discípulos e chegar no meu chamado e viver algo grande, ter vários seguidores no Instagram, acabou, cara. É a hora de Cristo, cara. É a hora de Cristo ser exaltado sobre a terra. É a hora da redenção de Israel. É a hora daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. Cara, percussores, na nossa geração a gente é muito como posso dizer, a gente tem nossos sentidos, então a gente é homem, a gente quer chegar em algum lugar e a gente quer ter seguidores, a gente quer ter nosso ministério, e eu não acho isso ruim, cara. Eu não acho isso ruim, sinceramente, porque o evangelho vai ser pregado, mas, cara, existirão aqueles que falarão, ei, a hora do meu ministério acabou. A hora de eu ser grande acabou. A hora de eu ter minha vida acabou. E ficarão no templo como Ana, dia e noite. E falarão como Davi, uma coisa só importa, cara. E ficarão como Simeão, nada vale a pena. E farão como João Batista, vai para ele, porque eu não devo aparecer. Percussores, cara. Talvez eu estou falando para 2 pessoas aqui, talvez eu estou falando para 3 pessoas. Eu não sei. Mas talvez isso está queimando no seu coração. Não sei se vai fazer sentido, mas eu sinto que tem pessoas, cara, que não estão se encaixando em lugar nenhum. Tem pessoas que fazem uma faculdade e não dá certo. Tem pessoas que estão na dúvida sobre o que vai fazer e falam, cara, eu não gosto de nada disso, cara. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você é um precursor, cara. Jesus te chamou para esperar por Ele. Jesus te chamou para ficar dia e noite clamando, mesmo quando você não sente, cara. Sabe por quê? Abraão é o pai da fé. Em Hebreus 11 diz isso. Diz assim, Hebreus 11, Abraão, mesmo sem ver e sem saber onde era a terra, foi. Abraão, mesmo sem saber se ele ia ser grande, mesmo se ele ver resultado naquilo que ele estava fazendo, mesmo que nada deve certo, cara, ele foi. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Amém. Sabe, o Evangelho, eu amo o Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é tudo ao contrário, cara. Para ganhar você tem que perder, cara. O Sermão do Monte fala uma coisa e é muito interessante, aqueles que serão grandes nessa era, na era que está por vir, serão pequenos, cara. Aqueles que plantarem para ser grandes na era que está por vir, cara, serão aqueles que reinarão com o Senhor. Por que você vive, cara? Um relacionamento, intimidade, conhecer Jesus. Em João 17, Jesus vai falar um pouco disso. João 17,3 diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. A vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna é conhecer Jesus. Sabe, em Mateus 25, Jesus vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Se você ler a partir do capítulo 24, ele está falando aí de um contexto de fim dos tempos. E na parábola das 10 virgens, a gente foca nas 10 virgens, mas se você parar para perceber, tem uma voz: vem vindo o noivo. A segunda vinda de Cristo, vão ter vozes, cara, que vão falar: vem vindo o noivo. Vão ter vozes que escolheram deixar suas vidas para dizer: vem vindo o noivo. Ele está vindo para a terra, cara. Ele está vindo buscar sua noiva. O tema aqui do evento é aqui na terra como no céu. Isso é a oração do Pai Nosso. E muitas vezes a gente
liga isso ao governo de Cristo de Deus, que seja o seu governo assim na terra como no céu. Mas você já parou para pensar como o Senhor governa no céu? Como acontece o governo dele no céu? Você já parou para pensar por que Deus tem os olhos como chamas de fogo? Por que a vida eterna é conhecer a Deus e Deus tem os olhos como chamas de fogo? Já parou para olhar para o fogo? Ah, cara, Jesus tem os olhos como chama de fogo porque Ele queima e Ele tem fogo. Massa, amém. Eu acredito que Deus é fogo. Mas, se você olhar para o fogo nunca tem uma forma igual. O fogo, a cada milésimo de segundo, vai mudar a sua forma, cara. Eu nunca vou me cansar de olhar para Jesus, porque a vida eterna é conhecer Jesus. Porque Efésios diz, e vocês verão as riquezas da glória dele, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Nós nunca vamos nos cansar de ver a glória de Deus e o conhecimento dele. Glória a Deus. Em Apocalipse 4, e eu já estou encerrando, em Apocalipse 4 tem aquelas 4 criaturas cheias de olhos. E cara, eu acho isso muito lindo. Os nossos pastores lá da FHOB falam muito disso. E tem aquelas criaturas cheias de olhos, e elas foram criadas para ver a Deus. E eu perguntei para vocês se vocês sabiam a maneira que Deus governa. Essas criaturas, elas liberam o governo de Deus, porque elas vejam o conhecimento de Deus. Então o que acontece? As criaturas estão cheias de olhos, e de repente Deus está ali, um olho olhar para Deus. Esse olho não consegue, de tanto conhecimento que ele vê, e esse olho fecha, e de repente abre outro olho, e esse olho fecha, cara, e eles lançam suas coroas. Por quê? Por que tantos olhos? Por que eles gritam? Por quê, cara? Porque Deus tem um conhecimento eterno no céu. Porque nós vamos olhar para Deus, cara, e a gente vai ver coisas que a gente nunca viu na terra. Nós vamos conhecer a Deus. Sabe o que é o pedido aqui na terra como no céu, Lucas? O pedido aqui na terra como no céu é o pedido de conhecer Jesus, cara. O pedido de viver aquele desejo no princípio. O homem e a mulher se tornarão uma só carne. E esse é a respeito de Cristo e a igreja, cara. Amém. Aqui na terra como no céu não é para queimar num culto. Aqui na terra como no céu é a vida eterna essa, que conheçam a Cristo Jesus e sejam achados neles. Amém. Glória a Deus. Você quer viver por algo maior, cara? Sabe o que o Sermão do Monte diz? O Sermão do Monte diz assim: aqueles que ensinarem sermão. O Sermão do Monte diz muito a respeito do que Jesus é, cara. Diz muito a respeito de aspectos de Jesus. E a Bíblia diz assim: se você ensinar desse sermão, vocês serão feitos grandes no céu. Porque a gente não está vivendo para essa era, cara. A gente está vivendo para a era que está vindo. Eu queria chamar a banda.